Amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos indo para a nossa terceira lição do quarto trimestre de 2023. O tema desta lição vai falar sobre missões transculturais no Antigo Testamento. O nosso texto áureo vai dizer: disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para serem a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías capítulo 49, verso 6. A verdade prática vai nos falar: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de 1 Reis, capítulo 17, 8, 9, do 17 ao 22, e Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao 2. 1 Reis 17. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Jonas 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Antes de começarmos a aula de hoje, eu vou fazer um pedido que também é um desafio, para que você possa compartilhar o nosso canal, se inscrever no canal, dar um like e não esquecer de ativar o sininho para que quando tivermos mais vídeos e aulas do canal, você possa estar recebendo as notificações aí no seu YouTube. Agora vamos para os objetivos da nossa lição. Objetivo 1. Identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. 2. Demonstrar o amor de Deus para com outras nações. 3. Relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Vamos agora para a nossa leitura introdutória. Na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio da sua relação com Abraão. Esta lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido com um propósito missionário e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Sarepta, e a ida do profeta Jonas a Nínive, e, finalmente, analisar as alianças de Deus com a humanidade, a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Contudo, o conceito de missão, da forma como a conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento, em relação à nação de Israel como povo escolhido de Deus. O primeiro tópico da lição de hoje: Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. O primeiro subtópico fala o plano de Deus. O Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra.
Gênesis capítulo 12, verso 3. Mateus 24, 14, 28, 18, 20. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu filho passava por uma nação. O Pai chamou a nação de Israel para ser o povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Isaías 42, 5 ao 7 e 43, 10 ao 13. Nesse primeiro tópico, vemos claramente o plano de Deus para a salvação do mundo inteiro. Ele precisava de uma nação. Deus agora constrói uma nação. Em seu plano e seu projeto, ele vê que alguém tinha que começar. E Abraão foi escolhido por Deus para começar esse grande projeto. No livro de Gênesis, capítulo 13, do verso 14, 15, 16, 17. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar de onde estás para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda a terra que vês te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Esse primeiro tópico vai falar do plano de Deus. Qual era o plano de Deus para a salvação do mundo inteiro? O plano de Deus era que, por meio de uma nação, Jesus Cristo viesse. Claramente entendemos aqui, nesse tópico, que Deus vela na sua palavra para cumprir. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Quando ele chama Abraão e comissiona Abraão para ser pai de uma nação. Ora, Deus é maravilhoso porque ele chama Abraão e ele faz promessas para ele. O sentido era que Jesus teria que vir de uma nação. E Deus vai provar Abraão, vai levar Abraão para o deserto, vai fazer Abraão contar as estrelas do céu, vai dizer para Abraão que numerosa seria a sua descendência, vai dizer para Abraão que as famílias da terra seriam benditas por meio dele. E aí Deus vai falando para ele, olha, eu vou construir uma nação. E essa nação vai se chamar Israel. Mais tarde, nós vemos o encontro de Deus com Jacó. E ali naquele encontro, Deus muda o nome de Jacó para Israel. E ali começa o grande projeto de Deus. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 7, do verso 7 ao 8, que vai exatamente aqui confirmar o que Deus estava querendo fazer. No capítulo 7 de Deuteronômio, versos 7 ao 8, está escrito: O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurava a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Deus vai confirmar em Deuteronômio o seu grande plano. A família de Israel era uma família pequena. Houve fome na terra. Eles desceram para o Egito. Toda a história se confirma no filho de Jacó, José, que é governador no Egito. Os filhos todos de Israel descem para o Egito e lá ficam 400 anos. E daí Deus vai tirar eles com mão forte e vai dizer: olha, eu constituí vocês
para seu povo e a nação eleita, para que por ela pudesse vir o Salvador do mundo. Em sua palavra, Deus vai confirmando de que o Messias viria de Abraão. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí Deus vai confirmando para Abraão, nesse grande projeto de uma nação eleita, e confirmando em sua palavra aquilo que tinha dito para Abraão. E toda a Bíblia, nós vamos ver a revelação de Deus neste grande projeto. A nação eleita teria que ser uma nação com sacerdócio santo. Teríamos que ter sacerdotes, teríamos que ter profetas, teríamos que ter rei nesta nação. Sacerdote, profeta e reis. E assim aconteceu, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. A proposta de Deus para Israel era que Israel ensinasse às outras nações. Tomasse, por exemplo, os milagres que aconteceram naqueles dias, em que as nações circunvizinhas ouviam falar de Deus por intermédio de Israel. Deus estava sendo proclamado por intermédio de Israel pelos feitos que aconteceu no Egito, antes da saída deles para a terra prometida, dos grandes milagres e acontecimentos que chegavam aos ouvidos das outras nações. Então Deus, ele vai fazer com que Israel sejam testemunhas da sua presença, do seu poder, da sua maravilhosa luz e do seu grande projeto, que era trazer Jesus a este mundo. Seria um povo distinto, destemido, povo sincero, correto, povo modelo, nação eleita de Deus. Olha só que coisa linda. Que projeto lindo Deus tinha para Israel. E tem, porque Deus não mudou, ele é o mesmo. Israel vai falhar em sua missão, é o segundo subtópico. Mas Deus, mesmo Israel falhando, Deus não falha e ele cumpre, enviando Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador para o mundo inteiro. No segundo subtópico, nós vamos ver a falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas para Deus. Nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua desobediência, idolatrias e pecados morais que relativizaram a aliança com Deus. Ezequiel 22, 1, 5. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para as outras nações. Aqui nós entendemos que a falha de Israel foi relativizar. O perigo da relativação, sabe? É tudo relativo. Não tem nada não. O que é isso? Nada a ver, não é? Deus está falando e nós estamos relativizando. Esse é o perigo. Vamos ler Ezequiel 22, do 1 ao 5. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo:
Tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações, e dize: assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste chegar os teus dias, e vieste ao fim dos teus anos. Por isso eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. As que estão perto, as que estão longe de ti, escarnecerão de ti, infamada, cheia de inquietação. Irmãos amados, a relativação foi o grande perigo para Israel. Foi a ruína de Israel. Hoje tomamos como exemplo a ruína de Israel pela relativação. Os dias de hoje não são diferentes. A igreja do Senhor, ela tem que ter cuidado com a relativação das coisas. Estamos vivendo momentos difíceis da igreja, onde tudo pode, onde tudo não tem nada a ver. Mas isso traz sérios problemas para a igreja. Sérios problemas para dentro, problemas espirituais. Problemas de que a igreja não está assimilando o que Deus está falando. Nós deixamos o primeiro amor. Relativizando tudo isso, nós estamos deixando o primeiro amor. Os cuidados de Deus. Olha só que coisa linda. Não vamos relativizar. Mas por meio da palavra e do poder de Deus na vida da igreja, oh aleluia, nós vamos seguir em frente como povo eleito, como nação eleita por Cristo Jesus. Agora é Cristo Jesus que, assina embaixo, que dá o seu veredito. É Cristo agora que nos sela pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Seguimos para o terceiro subtópico, a contribuição de Israel para o mundo. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento. O traduziram em grego, a língua mais usada naquele período. Além de escribas, judeus, manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. João capítulo 4, verso 42. Vamos ler? E dizia a mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aqui fala desta mulher que dá o exemplo de Jesus, que vai falar de Jesus, que vai virar uma missionária do Senhor. Ela vai pregar. Logo depois do encontro dela com Jesus lá no poço de Jacó, Jesus vai se revelar para ela como o Messias prometido. E ela vai entender isso. E entendendo isso, ela vai transmitir. Porque naqueles dias, a presença de Jesus em Samaria fez com que eles crescem no Senhor. Eles creram no Senhor. Porque tudo o Messias tinha falado daquela mulher. Tudo Jesus tinha revelado para aquela mulher. Jesus ele ainda faz isso hoje. Aquele que vem até o Senhor, aquele que procura o Senhor se revela, se mostra,
sou eu. Eu sou o Messias. Eu sou o teu ajudador. Eu sou aquele que vou te levar para o céu. Eu sou aquele que batiza com o Espírito Santo. Eu sou aquele que cura, que traz a cura, que traz a libertação. Eu sou o Salvador do mundo. Jesus se revela e a mulher vai e dá o testemunho dele naqueles dias. Embora a nação eleita de Israel tenha falhado, ela continua sendo o termômetro para a igreja. Ela continua sendo o termômetro para o mundo. O termômetro para o plano de Deus ainda que vai acontecer no futuro. Você vê aí essa guerra que está acontecendo agora, né? Nós estamos vivendo uma guerra Israel com o Hamas. Já vem de muito tempo que os países árabes ou os países irmãos, o inimigo tem usado esses povos para destruir Israel. E destruindo Israel, automaticamente o inimigo sabe que pode destruir os planos de Deus. Apesar de que o plano de Deus não pode ser destruído. Você vê que as nações quiseram destruir Israel por muito tempo, para que Cristo não viesse por meio desta nação. O inimigo trabalhou sempre para derrotar Israel, para que o plano de Deus não fosse concretizado. E a Bíblia vai dizer que agora para nós, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Não prevaleceu contra Israel, não vai prevalecer contra Israel, a porta do inferno, mas também não vai prevalecer contra a igreja do Senhor aqui na terra. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. No segundo tópico da nossa lição, nós vamos ver aqui o amor de Deus para as outras nações. Primeiro subtópico diz assim: os olhos de Deus sobre todos os povos. Johannes Blau, erudito em missiologia, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Serepta e no livro do profeta Jonas. Nos livros proféticos encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos. Isaías 45, 6, 22, 49, 6, 52, 10. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Então, aqui, os olhos do Senhor sobre as nações, nós vamos encontrar exemplos, né? Quando Elias ele vai para Sidom, que não era povo eleito do Senhor, lá Deus prepara uma viúva que vai alimentar o profeta. O que era que Deus queria? Por que Deus fez isso? Deus leva o profeta para a casa da viúva em Sidom. Então Deus quer alcançar todos os povos. Não interessa. Deus conclui o seu plano em Israel, traz o Messias de Israel, daquela nação, para o mundo inteiro. Então ele manda o profeta Elias ir para Sidom, porque Sidom tinha uma viúva necessitada. Tinha uma viúva que precisava conhecer Deus. E por intermédio de Elias, aquela viúva teve milagres na sua casa. Seu filho morre, mas é ressuscitado pelo poder de Deus, pela oração do profeta, pela intercessão do profeta. Jesus intercede pelo povo, a mesma coisa. Jesus intercede por nós e intercede pelo povo e nos dá exemplo de como ser um missionário e como sermos missionário. Deus está preocupado. Você vê Nínive. O que Deus faz? Jonas vai a Nínive. Nós estamos vivendo, irmãos, dias difíceis aqui na cidade do Rio de Janeiro, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Né? E os homens estão cada vez mais metidos, eu diria, metidos na corrupção.
uma corrupção generalizada, né? A bandidagem tomando conta da cidade. Tanto eu falo de bandido de gravata, aquele que faz as leis lá no Congresso e que não cumpre, né? Porque as leis do Congresso têm emendas que ajudam a tirar o bandido da prisão. Primeiro tira o político que fez a lei e também tira os bandidos, que é utilizado para tirar os bandidos também da prisão. Você vê mesmo a corrupção generalizada de um povo sem Deus. Deus ainda ama esse povo, Deus ainda procura e ainda fala, nos conclama, nos dá um comissionamento de ir lá, de falar, de pregar o evangelho, de mostrar a luz, a verdade. Olha, se você continuar nessa vida, você vai para o inferno, porque a Bíblia diz que você vai para o inferno. E Deus ama, quer levar esse homem, quer levar esta criatura que anda errônea, que anda errada, para o céu. Porque por meio da palavra, do poder da palavra, transforma. É a palavra transformadora que transforma o homem, o mais vil pecador, num homem e até no missionário que vai morar no céu. O segundo subtópico aqui, a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Sarepta é uma antiga cidade fenícia, localizada próxima ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus o enviou juntamente à cidade de Sarepta, à casa de uma viúva que era muito pobre. Quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que tinha em casa, já convencida de que ela e seu filho morreriam logo depois. Mas quando a viúva obedeceu a palavra de Elias, foi abençoada com milagres da botija, a multiplicação da farinha e do azeite. Em seguida, o filho dela adoeceu e morreu. Nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria. Pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o menino e o restaurou à vida. A mãe do menino falou: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis, capítulo 17, verso 24. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. Olha só o testemunho que o profeta vai dar. É lógico que essa mulher precisava do Senhor. E o Senhor vai mandar Elias para casa desta mulher viúva. A viúva naquela época não tinha como sustentar. Logo que o seu esposo morresse, porque ela trabalhava no lar, ela cuidava da família, ela cuidava da casa. O marido era o provedor. A Bíblia diz que ela era viúva. Olha como Deus tem um carinho enorme pelas viúvas, como Deus olha pelas viúvas. E você vê que a viúva não tinha condição. O que tinha na sua casa era um pouco de farinha, um pouco de azeite. Isso que ela iria comer aquilo e depois iria morrer. Ela saberia que dali não tinha mais jeito. De que forma ela ia conseguir mais azeite e mais farinha se ela não tinha trabalho? Ela era uma viúva que não tinha nada. E Deus vai olhar para essa mulher lá em Sidom. Deus vai olhar essa mulher lá na Fenícia, longe, em terras longínquas de Israel, e vai mandar o profeta ir lá. Vai lá. Eu levantei uma mulher que vai te. Olha só que coisa incrível. Gente, como é maravilhoso isto. Deus pega a mulher viúva que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite e vai dizer para o profeta: vai nessa casa, porque lá esta mulher vai te sustentar. Essa mulher vai te sustentar. E quando o profeta chega, ela entende e ela faz primeiro para o profeta. E a partir daí, a farinha nunca faltou e o azeite nunca faltou.
Quando o missionário vai na casa de alguém que está necessitado e ele aceita a palavra de Deus, oh, aleluias, na casa daquela pessoa nunca vai faltar o azeite e nunca vai faltar a farinha. Olha que maravilha. E foi isso que aconteceu naqueles dias. Elias foi. A mulher acreditou e se tornou uma missionária para a glória de Deus. O subtópico 3 vai falar a missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Jonas, capítulo 1, verso 2, 3, 2, 4, 4 e 11. Mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a se abater sobre os ninivitas. Como consequência, os seus muitos pecados. Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. A Bíblia de Estudo Pentecostal CPAD, ao comentar o capítulo 3 do livro, destaca ter sido um dos despertamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclama a todos ao jejum e à oração, e por isso o juízo não recaiu sobre eles. Como a cidade não foi condenada em razão do arrependimento do povo, o profeta ficou profundamente indignado. Todavia, o Senhor o fez ver que ele ama a humanidade toda. Ao contrário do profeta Elias, que ouviu a palavra do Senhor, que obedeceu e foi e desceu até Sidom, Jonas, o profeta fujão, que tem um profeta fujão, né? Tem aquele profeta, tem um profeta que se empenha ao máximo para levar a palavra do Senhor, porque nós somos profeta quando, nos dias atuais, quando pegamos a palavra do Senhor e proferimos e profetizamos ela para alguém, que a profecia está aqui na palavra. Tem profeta que é ali, firme, leva a palavra. E tem alguns profetas que Deus manda ele fazer e ele é fujão, ele quer fugir, ele não quer levar. Ele acha que aquelas pessoas lá não têm condições de receber. Jonas foi um desse. O povo era perverso? Era mau? A Bíblia vai revelar isso e vai dizer, era. Mas agora Deus manda, fala, vai lá, profeta Jonas, fujão. Eu sei que tu é fujão, mas vai lá. Eu quero que você vá lá, eu vou te dar um grande ensinamento. E não adianta querer fugir, não. Porque se você vai fugir, Deus vai te mandar, você vai fugir, Deus vai recair uma tempestade sobre tua vida. E olha que quem está contigo também vai passar pela tempestade e pelo temporal. Vai ser jogado no mar, mas Deus vai providenciar um grande peixe que vai te levar até o lugar onde ele determinou de você fazer e pregar o evangelho. Não tem jeito. Aquilo que Deus planeja fazer, ele vai fazer. Ele precisa do homem para fazer. Ele precisa de nós para fazer. É tanto que ele vai e constrói uma nação por meio de Abraão. Por intermédio de Abraão vem a nação. Para vir Cristo, o seu grande projeto. Por intermédio da igreja, nós somos conclamados a proclamar a palavra, trazendo para o mundo a luz do evangelho. Jesus breve vem, temos que dizer isso. Jesus está chegando, temos que dizer isso. O noivo vem aí, temos que dizer isso. Temos que fazer o que João Batista fez. Falar para os homens a verdade. Dizer para eles, olha, quem vos induziu a fugir da ira vindoura de Deus? Está próximo. Está próximo esse dia. E a igreja é a grande vencedora. Ela vai ser a grande vencedora, porque Jesus está voltando.
e vai levar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Cordeiro genuíno, o Cordeiro verdadeiro, que tira o pecado do mundo. Então, no primeiro tópico da lição, nós aprendemos Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Depois nós aprendemos aqui no segundo tópico o amor de Deus para com as outras nações. E agora nós vamos para o terceiro tópico, onde vai falar das alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Primeiro subtópico diz assim: aliança de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Gênesis 3, 1 ao 6, Romanos 8, 20. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. 1 Pedro 1, 19, 20. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber dela a legítima adoração. Por isso, há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Nós vamos entender que são 8 alianças entre Deus e o homem nos períodos das alianças. E nós vamos entender o seguinte: a palavra aliança no hebraico é berit. Ela é usada 285 vezes na Bíblia. Essa mesma palavra no Novo Testamento, em grego, é diatek. Diatek é a mesma palavra para aliança. Ela é mencionada 30 vezes no Novo Testamento e significa um laço ou relacionamento entre duas partes, ou contrato. Deus estabelece nesse contrato e compromete-se legalmente com o homem. Mediante o contrato, faz promessas a este homem. Então, existem 8 alianças entre Deus e a humanidade. Nós vamos ver a aliança edênica, a aliança adâmica, a aliança noaica, a aliança abraâmica, a aliança mosaica, a aliança davídica, a aliança da terra de Israel e a nova aliança. Vamos ler 1 Pedro capítulo 1, do verso 19 ao 20, que diz assim: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeito ao pecado. Romanos 8:20 vai exatamente dizer isto. Vamos ler? Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então o homem pecou. E com ele trouxe a queda a toda a criação. Porque o primeiro homem, o primeiro Adão, ele sujeitou a criação ao pecado quando ele caiu. Quando o homem cai lá no Jardim do Éden, ele fez com que fosse quebrada uma aliança. E aí Deus vai fazer novas alianças com o homem a partir daí. O que é uma aliança? O que significa a aliança? Porque Deus, quando ele faz uma aliança, ele faz verdadeiramente. Só que do outro lado tem o homem, a ponta, em que o homem pode desatar. Deus vai nos ensinar que a aliança tem que ser feita comigo e Deus para comigo, de livre e espontânea vontade. Aquele que ficar até o fim, ele diz que vai dar a coroa da vida. Aquele que ficar até o fim, ele vai te dar o galardão que está preparado. Deus faz a aliança com o homem, mas ele não desata essa aliança. Ele deixa que o homem, por livre e espontânea vontade, que o homem continue a sua aliança com Deus. É assim
que Deus faz. O segundo subtópico vai dizer: a aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça, por um juramento irrestrito, a conceder da sua própria iniciativa bênçãos para aquele com que compactua. Gênesis 12, 1, 4. A aliança condicional é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso do não cumprimento. Deuteronômio 28. Assim, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus Cristo como Salvador, enviado por Deus ao mundo. Gálatas 4, 4. A aliança incondicional que aparece aqui na lição quer dizer que Deus, ele incondicionalmente, ele quer fazer uma aliança com todos os povos, com o mundo inteiro, independentemente de raça, cor, cultura. Deus quer que o homem venha a ter o pleno conhecimento da verdade. Da parte de Deus, nós vemos uma aliança incondicional. Mas aí agora Deus põe condições ao homem. Aí sim, ao homem ele põe condições para se firmar a aliança com ele. Porque Deus é fiel na sua aliança. O homem não. O homem é infiel. Eu posso fazer uma aliança com Deus hoje e amanhã eu posso desfazer esta aliança. Isso é natural, é normal, é o homem pecador. Pode fazer uma aliança com Deus agora e amanhã eu não quero mais. Apostasia. Então Deus agora condiciona o homem. Olha só, o meu é incondicional, porque eu me conheço. Deus vai dizer para o homem, eu me conheço, mas eu também conheço você. Então, para você, eu vou condicionar você nesta aliança. Condiciona o homem a esta aliança. Aí Deus vai dizer, da minha parte, eu sou fiel e vou cumprir. Da sua parte, você também tem que ser fiel a cumprir. Aí tu verás a bênção, o que vai acontecer. Então Deus, ele faz isso. É a proposta de Deus para nós. É um contrato de salvação eterna, de vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Vamos à conclusão. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações, a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Salmo 96, verso 3. Essa é uma raiz muito importante no Antigo Testamento para entender as missões no Novo. Esse será o tema da nossa próxima lição. Mais uma vez eu quero agradecer por você ter ficado comigo até aqui. E na próxima lição nós vamos aprender missões transculturais no Novo Testamento. Até lá, fica com Deus e a paz do Senhor Jesus.